A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Graças ao nosso bom Deus, estamos aqui tendo mais uma oportunidade para juntos crescermos no conhecimento bíblico, estudarmos a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar o último assunto, dentro do tema consciência cristã. Hoje iremos falar sobre caráter e fé. Caráter e fé. Vamos trabalhar esse tema hoje. Mas antes gostaria de recapitular com os irmãos aquilo que nós já estudamos. Nós definimos aos irmãos o que é consciência, essa percepção natural para fazer escolhas corretas ou não dentro da nossa moral, daquilo que acreditamos, que defendemos. Falamos sobre alguns tipos de consciência segundo a Bíblia: consciência imatura, consciência sem ofensa, consciência insensível, consciência de acusação, de defesa, e como nós podemos fazer para ter uma consciência sem ofensa. Também nós tratamos a respeito do peso de consciência, o que causa, quais são as origens do peso de consciência, quando o peso de consciência é infundado, quando não tem razão para esse peso de consciência, e se houvermos pecado contra Deus ou contra o próximo, qual o procedimento, o que podemos fazer para vencer o peso de consciência. E hoje nós vamos falar sobre caráter e fé, dentro do assunto consciência cristã. Precisamos ter um caráter cristão, precisamos ter uma fé fundamentada na palavra, e assim, naturalmente, nós vamos agir de conformidade a uma consciência que foi moldada pela ação divina, pelo poder do Evangelho, e vamos tomar decisões segundo a vontade de Deus, vamos glorificar a Deus também através da nossa conduta. Mas vamos abrir a Bíblia, por favor. Abra a sua Bíblia no livro de Tiago, ou na carta de Tiago, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 14. Aquele texto bem conhecido que Tiago ele vai falar sobre fé e obras. Fé e obras. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 18. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Versículo 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, o Tiago está falando que é necessário haver uma associação, um alinhamento entre o que nós professamos e o que nós praticamos. Então, nós gostaríamos de falar hoje, primeiramente sobre o caráter. Vamos tratar também sobre a fé, mas vamos primeiramente falar sobre o caráter. Vamos lá. Caráter é uma palavra que vem do idioma grego, que significa distintivo, marca. É o conjunto de hábitos adquiridos ou desenvolvidos ao longo do tempo que define quem é uma pessoa. Então existe uma marca ali, que identifica aquela pessoa. Da mesma forma que nós vemos em produtos, a logo de um produto, o desenho de uma marca lá, uma frase, uma palavra. Então, no cristão também deve ser uma identidade de Cristo. As pessoas devem ver Jesus em nós. 1 João capítulo 2, versículo 6 diz que aquele que está em Cristo deve andar como ele andou. Mas o caráter, de maneira geral, é isso. É aquilo que é um conjunto de hábitos adquiridos. Então é errado quando as pessoas falam assim, às vezes as pessoas frustradas, decepcionadas com alguém, falam assim, aquela pessoa me frustrou, me enganou, ela não tem caráter. Não, ela tem caráter, só que é um mau caráter. Todos têm caráter. Então, esse caráter humano, ele foi deformado. Quando Adão e Eva pecaram lá no Éden, desobedeceram a Deus, a Bíblia deixa bem claro que eles perderam a comunhão com o Senhor e, consequentemente, isso atingiu também o caráter deles. A palavra de Deus nos mostra que no homem não habita bem algum.
Paulo ele escreve aos Romanos, no capítulo 7, versículo 18, dizendo: eu estou certo de que em mim não tem bem algum, não há coisas boas em mim. Então, após a queda no Éden, com Adão e Eva, o caráter humano foi deformado. Então, o homem não tem a capacidade de desejar as coisas espirituais, de desejar Deus, desejar o que é correto, né, segundo a vontade de Deus. É impossível. Lá em Romanos também, capítulo 3, versículo 10, diz que não há um justo sequer. E no mesmo capítulo diz que todos pecaram, se extraviaram e não há ninguém que faça o bem. Mostrando a necessidade de um Salvador, né? De alguém para intervir. Então, essa deformidade de caráter é o que nós na teologia, principalmente quando estamos falando sobre a salvação, a teologia da salvação, né, que é o estudo da salvação chamado de soteriologia, nós chamamos isso aí de corrupção total. Também quando estudamos sobre a doutrina do homem, né, ou do pecado. Depravação total ou corrupção total. Então o homem é totalmente depravado, é o nosso credo. Nós aprendemos isso, ensinamos isso, defendemos isso. Faz parte do nosso compêndio doutrinário, na nossa declaração de fé. Então o homem é totalmente depravado. Não existe nada de bom no homem. Não existe uma inclinação natural, né, do homem que o leve a Deus. Ah, eu quero Jesus. Não existe isso. Não existe. Agora, vale ressaltar que mesmo o homem estando totalmente depravado, né, a sua moral, a imagem de Deus no homem não foi aniquilada. Mesmo após a queda, ainda a imagem de Deus está no homem, de maneira deformada, mas está. Gostaria de ler com os irmãos essas referências, isso é muito importante. Tá bom? Para nós não nos inclinarmos a algum outro ensinamento aí, alguma outra corrente teológica que nós consideramos como heresia, que fere os princípios bíblicos. Vamos lá. Gênesis capítulo de número 9, versículo de número 6, a palavra de Deus nos mostra que a imagem de Deus permanece no homem mesmo depois da queda. Diz assim, naquele pacto que Deus fez com Noé: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Conforme a sua imagem. Tiago, capítulo 3, versículo 9, diz assim, sobre o uso da língua, né? Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Semelhança de Deus. Então, a imagem de Deus continua no homem, de maneira deformada, né? Deformada no homem, não que Deus esteja deformado. A imagem de Deus no homem está deformada. Então, mesmo o homem que se entrega a Cristo, aí ele vai sendo moldado. Ele vai sendo moldado até chegar a externar essa imagem, né, de plena aí de Deus, até alcançar a estatura de varão perfeito, que isso vai se dar só na glorificação. Né, só na glorificação, porque os cristãos estão livres da escravidão do pecado, mas ainda sujeitos à influência do pecado. Sujeitos. Então a redenção do caráter humano, ela se dá em Cristo. Em Cristo é possível o caráter ser moldado, o caráter ser transformado, né? Só em Jesus Cristo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 24, da seguinte maneira: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E santidade. E lá em Colossenses capítulo 3, do versículo 8 ao 10, também eu tenho aqui já no meu esboço essa referência, ainda sobre a questão do caráter ser restaurado, reconstruído em Cristo. Paulo diz assim: mas despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais mais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem, com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então Paulo está dizendo, olha, vocês devem se despir, abrir mão, despojar do velho homem. E vocês devem andar em novidade de vida. E esse novo homem, ele se renova pelo conhecimento. Olha a questão da consciência aqui. Pelo conhecimento. Então se faz necessário conhecer a Deus. Ter um caráter transformado. Porque jamais, irmão, jamais teremos uma consciência cristã se o nosso caráter não foi moldado por Deus. Jamais teremos uma fé prática que Tiago escreveu, né?
praticar as obras que Deus já preparou para que andássemos nela. Paulo fala isso aos Efésios, e Tiago, no texto que nós lemos, diz que a fé e a obra devem caminhar juntas. Então jamais nós teremos uma fé sadia, bíblica, uma fé que possa de alguma forma externar para o mundo não apenas a confiança, mas também o temor e a obediência que nós temos para com o nosso Deus, se nós não tivermos uma consciência transformada, uma consciência cristã. Então, sobre o caráter, como que o caráter se expressa? De que maneira o caráter se expressa? Primeiro, o caráter se expressa pelas motivações. Pelas motivações. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios, capítulo de número 13, nós vamos ler essa referência, apenas o versículo de número 3. 1 Coríntios 13, versículo 3. Olha o que diz a palavra do mestre. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Então, se a motivação não for o amor, Paulo está dizendo, não adianta nada. E Deus pesa as motivações. A Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 4, que quando Caim e Abel foram apresentar ofertas ao Senhor, a Bíblia diz assim, que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. E Deus não se agradou de Caim e nem da sua oferta. Então percebam que, primeiramente, Deus olha a intenção do adorador e depois a oferta que é apresentada. Então, é isso que manifesta o caráter. É uma das formas, a motivação. Não adianta fazermos o certo apenas para sermos vistos pelos homens ou para enganar os homens. Não adianta. Nós temos que ter motivações corretas. Isso só é possível se o caráter for transformado por Cristo. Se for um caráter cristão, motivações corretas. Então Deus atenta mais para as motivações do que para as ações. Segunda forma do caráter se expressar, o caráter se expressa na forma de pensar. Aquele texto bem conhecido, Paulo ele escreve dizendo o seguinte, em Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 8. Paulo escreve da seguinte forma: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso ocupe a vossa mente, ou nisso pensai. Então aquilo que nós pensamos também é aquilo que nós praticamos. O que você pensa é o que você faz. O que você pensa é o que você faz. Então Deus, ele também sonda o nosso coração. Ele sonda a nossa mente. Então nós devemos ocupar a mente com aquilo que é louvável a Ele. Porque o que nós pensamos, nós fazemos. Vamos ver isso na Bíblia? Marcos capítulo 7, do versículo 21 ao 24. Marcos capítulo 7, do versículo 21 ao 23, perdão. Marcos 7, do 21 ao 23. Diz assim: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então o que nós pensamos, nós fazemos. Então tudo passa pela nossa mente. Tudo passa pela nossa mente. Alguém diz assim, mas eu fiz sem pensar. Ainda que foi alguns segundos ou até frações de segundo, mas passou pela sua mente. Passou pela sua mente. Então, o caráter se expressa motivações, forma de pensar, e o caráter também se expressa através da conduta. Através da conduta. Eu gostaria de usar aquela referência que eu citei agora há pouco. Primeira Epístola de João, capítulo 2, o versículo de número 6. Diz assim: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, o nosso caráter também se manifesta através da nossa conduta. Então, a nossa meta, o propósito do cristão deve ser se parecer com Cristo. Porque
Porque o nosso padrão, né, a nossa referência é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. O nosso alvo é Ele. O nosso alvo é Ele. Então, o caráter se manifesta através das intenções, através dos pensamentos e através das ações. Através das ações. Então, irmãos, nós devemos parar aqui um pouco para meditar. Né? Vamos aqui analisar um pouco. Se o caráter se manifesta através das motivações, dos pensamentos e das ações, nós estamos errando muito, pecando muito contra Deus. Por quê? O nosso pensamento, as nossas motivações e a nossa conduta estão alinhados segundo a palavra? Tudo que nós estamos fazendo está sendo aprovado por Deus? A referência que nós lemos no primeiro estudo, Atos capítulo 24, versículo 16. Paulo dizendo, procuro ter uma consciência sem ofensa, sem culpa, tanto para com Deus como para com os homens. Então, se o nosso caráter ele não está alinhado com a palavra, então entendemos que o nosso caráter ainda não atingiu o nível exigido por Deus, um caráter cristão. E quando eu falo de exigência, eu não falo de que Deus está ditando as regras e dando as costas e falando, se vira, não. A palavra dele é revelada a nós, está aqui a palavra. A graça dele está sobre a nossa vida, não apenas para salvar. Tito capítulo 2, versículo 2 diz que essa mesma graça que se manifestou para salvar é a graça que nos capacita para andarmos de maneira piedosa e agradável a Deus, neste mundo, né, tão corrupto. Então, a ação do Espírito que mortifica os pecados, que nos guia. Então, está faltando o quê? Está faltando nós estruturarmos a nossa vida na palavra. Nós fundamentarmos a nossa vida na palavra. Aí entra a segunda parte do estudo. Caráter e fé. Aí entra a questão da fé. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos que vai destacar a questão da fé e não apresenta a fé como apenas a crença, né, no sentido de acreditar, de confiar, não. Ali fala da fé no sentido de guardar, praticar as verdades que Deus dá testemunho de si mesmo, né? Que Deus fala a respeito de si mesmo. É uma fé que está firmada na doutrina, nos ensinamentos bíblicos. É essa fé que nós devemos praticar. Porque o meu caráter, ele é moldado, forjado pela ação do Espírito. Está em Tito capítulo 3, do versículo 5 a seguir, dizendo que o Espírito vai regenerando. Está em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz que o Espírito vai nos moldando e nós vamos andando de glória em glória. Então, nosso caráter é transformado pela palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? Conhece a verdade e essa verdade produz libertação em nós. Então, nosso caráter é moldado pelo Espírito, pela palavra, pelas experiências também com Deus, né? Diariamente Deus vai nos ensinando. Então, se o caráter é transformado pela ação do Espírito, da palavra, a fé ela tem que estar firmada nesse conjunto de doutrina, nos ensinamentos bíblicos. Eu tenho que conhecer bem a vontade de Deus. E só é possível se eu estudar a palavra. Só é possível se eu mergulhar nos escritos sagrados, se eu buscar compreensão da palavra. Vamos abrir lá em Judas. Judas, capítulo de número 1, né? Só tem um capítulo. Judas, o capítulo 1, versículo de número 3. A epístola de Judas, né? Versículo de número 3. Vamos lá. Olha o que diz o texto sagrado sobre a questão da fé. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então Judas, o desejo do coração dele era escrever a respeito da salvação. Mas por causa de algumas heresias, algumas doutrinas estranhas à palavra de Deus, né? Nocivas à doutrina bíblica, nocivas à igreja, ele vai escrever sobre a fé.
E ele escreve essa carta apologética. Então percebam que a fé aqui é um conjunto de verdades. É um conjunto de verdades, né? É um conjunto de verdades que se expressam com ensinamentos, né? Como doutrina, como mandamentos, se expressam como mandamentos, doutrina, ensinamentos, de maneira geral. Então, a fé bíblica, irmãos, é uma fé na confiança que nós temos no testemunho que Deus dá acerca de si, como eu acabei de mencionar. Tem uma referência bíblica lá no Salmo 62, versículo 11, que diz assim: uma coisa disse Deus e duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Então ele está dando credibilidade ao que Deus fala. Ao que Deus fala. Em Romanos capítulo 4, versículo 3, em algumas traduções, tem a seguinte expressão: e as escrituras dizem que Abraão creu em Deus. Mas existe outras traduções que diz o seguinte, que é o que eu quero usar: Deus falou a Abraão e este creu. Então é isso que falta em nós. É nós acreditarmos que tudo que está escrito, todo o testemunho que Deus dá acerca de si mesmo, é a verdade. Então a fé que nós precisamos ter é uma fé firmada na palavra. É uma fé que me faz buscar conhecimento para agradar a Deus. Eu tenho que conhecer a Deus. Eu tenho que aprofundar nesse conhecimento. Jesus falou que a vida eterna é nós conhecermos a Deus e a Jesus a quem Deus enviou. Então nós temos que conhecer, e Deus se revela através da palavra. Então, se nós precisamos conhecer, nós queremos trabalhar aqui pelo menos 7 pilares da nossa fé. Existem muitos outros, dentro da nossa declaração de fé, existem muitos outros, mas eu gostaria de destacar pelo menos 7 pilares aqui, acerca da nossa fé. Então, em que nós cremos? Nós cremos na palavra. O que a palavra diz a respeito da nossa fé, a respeito de Deus, a respeito da nossa condição enquanto cristãos? Então, vamos lá. Primeiro, em que nós cremos? Nós cremos na inspiração divina, verbal, plenária da Bíblia Sagrada. Nós cremos que a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, os 1189 capítulos, os 31.173 versículos da Bíblia, todos eles divinamente inspirados, todos eles são proveitosos para nos ensinar, para nos corrigir, para nos instruir. É o que diz a Bíblia. Depois você leia a referência na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Nós vamos encontrar esse argumento lá. Então nós acreditamos na inspiração da Bíblia. Nós não acreditamos que parte da Bíblia é a palavra de Deus. Não, a totalidade da Bíblia. Nós não acreditamos que se alguém tiver um encontro com o Deus da Bíblia, aí a Bíblia vai se tornar a palavra de Deus na vida dele. Não, nós acreditamos que independente do homem endurecer ou não o coração, aceitar ou não o senhorio de Cristo, a Bíblia continua sendo a palavra de Deus. Continua sendo. Então nós cremos na palavra. E não podemos de maneira nenhuma relativizar a palavra. Nós temos que acreditar de maneira cabal em tudo que está escrito, tendo cuidado na interpretação, na aplicação, mas acreditamos que toda a Bíblia Sagrada é a infalível e poderosa palavra de Deus. É um dos nossos pilares. Em quem nós cremos? Nós cremos em um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas distintas, que são iguais em poder, todos são onipotentes, Jesus, Deus e Espírito Santo, todos são oniscientes, todos são onipresentes. Então nós acreditamos que o nosso Deus é um Deus trino, é um Deus que todos participaram da criação, e eles também trabalham na preservação, na sustentação, na provisão de todas as coisas. Então nós acreditamos na Trindade, no nosso Deus é um Deus trino. Nós vemos na Bíblia Sagrada, naquele episódio em que Jesus Cristo foi batizado por João nas águas do Rio Jordão. Ao sair das águas, Jesus Cristo saindo das águas, ele ouve uma voz do céu dizendo: este é meu Filho amado em quem minha alma se alegra. E depois o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba. Então nós temos Jesus saindo das águas, Deus falando dos céus e o Espírito Santo descendo sobre Cristo numa forma de uma pomba. Então nós acreditamos no Deus Trino. E esse Deus Trino, ele é capaz de operar maravilhas. O Espírito Santo, ele é poderoso. Jesus é poderoso. Deus é poderoso. Quando nós adoramos a Trindade.
Nós adoramos a Deus, nós glorificamos a Deus. Ele é digno de ser adorado, glorificado. Então, nós cremos nesse Deus, o Deus que nos salvou na sua totalidade. O Deus que nos salvou. Deus amou o mundo de tal maneira, enviou Jesus. Jesus Cristo enviou o Espírito. O Espírito habita em nós. Então, esse é o Deus que nós servimos. Então, a nossa fé está firmada nesse Deus trino, né? Servimos ao Deus trino. Terceiro, nós cremos em Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, que veio ao mundo, plenamente Deus e plenamente homem. Jesus não abriu mão da sua divindade ao vir como homem, né? Ao descer nesse mundo, ao nascer de uma virgem. Acreditamos no nascimento virginal de Cristo, né? Nasceu de uma virgem. Ele não veio apenas como Deus, ele veio como homem. Jesus, ele veio também como homem. Então, 100% homem, 100% Deus. Acreditamos, aqui é a doutrina de Cristo. Doutrina de Jesus Cristo. Cristologia. Acreditamos na sua morte vicária. Ele morreu no nosso lugar. Ele nos substituiu. Ele agiu expiando os nossos pecados, perdoando, nos limpando dos nossos pecados. Nós acreditamos na ressurreição corporal de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós acreditamos que ele foi assunto aos céus, ele ascendeu aos céus e ele promete voltar. Então nós acreditamos que o nosso Cristo, ele é hoje um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. E nós podemos apresentar as nossas dificuldades, as nossas limitações, as nossas lutas, os nossos embates. Podemos apresentar, ele conhece muito bem, porque ele viveu como nós, mas não pecou. Vamos ler algumas referências sobre Cristo aqui. Vamos lá em Romanos, primeiramente, capítulo 1. Estamos falando da nossa fé no nosso Cristo. Nosso Cristo. Romanos, capítulo 1, versículo 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso Senhor. Vamos lá. Vamos agora abrir em Atos, capítulo 1, versículo de número 9. Atos, capítulo 1, versículo de número 9. Vai falar a respeito do nosso Cristo. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e a nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Então nós cremos na ascensão de Cristo, ele subiu aos céus. Pastor, e aí, o ministério de Cristo encerrou? Não. Vamos abrir em Romanos, capítulo 8, versículo 34. Jesus Cristo, ele é Senhor da igreja, ele é o dono da igreja, mas ele também é o intercessor da igreja. Capítulo 8, versículo 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus está à direita de Deus intercedendo por nós. Então nós acreditamos em Jesus Cristo como o unigênito Filho de Deus, o único Salvador, o único meio para a salvação. Acreditamos que ele veio ao mundo plenamente homem, plenamente Deus, nasceu de uma virgem, morreu, ressuscitou, está vivo e está vivo para todo sempre. E ele é o único Salvador do mundo. Não há salvação à parte de Cristo. Só através dele o homem alcança a salvação. Em que nós cremos? Nós cremos na pecaminosidade do homem, que o destituiu da glória de Deus, e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo pode restaurar o homem. Então nós acreditamos que não há bem algum no homem, como mencionamos, no início do estudo, que o homem é totalmente depravado, que o homem não tem capacidade de se aproximar de Deus, que o homem não tem capacidade de escolher, buscar a Deus antes da revelação da graça, antes da ação do Espírito convencendo o homem, antes da palavra ser pregada, exposta a esse homem, ele não tem capacidade própria de se achegar a Deus. Jesus falou que só pode se aproximar dele se o Pai trouxer. A fé, ela vem como resultado da palavra.
E o convencimento do pecado é a ação do Espírito. Então, sem a manifestação da graça, sem a ação da graça, o homem não consegue se aproximar de Deus. Então, o homem está vivendo destituído. Só através da ação divina é que o homem pode se encontrar com Deus, que o homem pode se aproximar de Deus, reconhecendo a necessidade de um Salvador. Só através da ação divina. A palavra de Deus nos mostra isso, né? Nos mostra que o pecado afasta o homem de Deus. Então Cristo ele veio para reconciliar o homem com Deus, reconciliar o mundo com Deus, né? O mundo no sentido de humanidade. Em que nós cremos, né? Dando prosseguimento a esse terceiro pilar, o quarto agora, nós cremos nessa necessidade absoluta do novo nascimento, do homem experimentar a regeneração através da ação do Espírito. Vamos ler aqui em Tito. Tito nos mostra que é possível a regeneração só através da ação do Espírito Santo e também de outros fatores que nós vamos mencionar. Então, primeiro, nós cremos na necessidade absoluta, né, desse nascimento, através desse novo nascimento, dessa regeneração, através do Espírito Santo. Olha o que diz aqui em Tito, capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Vamos ler o 6 também? Que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, a regeneração é através do arrependimento. E o arrependimento ele só vem como resultado do convencimento do Espírito. Através da exposição da palavra, através da ação do Espírito, há um arrependimento, há uma mudança. E o homem se volta para Deus. Então ele recebe esse derramar do Espírito sobre a vida dele. E o Espírito vai regenerando, vai moldando o homem. A Bíblia diz também, lá em João capítulo 17, versículo 17, que o que santifica o homem, que vai moldar o homem, vai transformar o caráter do homem é a palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a verdade. Então não há méritos no homem que o leve a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então isso é tudo dom de Deus. Tudo está partindo de Deus. Depois que o homem é convencido, depois que o homem é esclarecido através da palavra, Deus tira do entendimento a cegueira de entendimento. Aí a decisão final cabe ao homem. A decisão final cabe ao homem. Então é Deus que opera tudo isso, é Deus que prepara tudo isso, é Deus que leva o homem a uma concepção, a um nível para que ele entenda urgentemente a necessidade de um Salvador. E então ele decide se entregar ou não a Cristo. Mas tudo vem de Deus. Deus que veio a encontro da humanidade corrupta para salvar. Tá bom? Então nós acreditamos nessa necessidade de um novo nascimento, que só pode ser efetuado através do perdão de pecados, através da justificação por intermédio de Cristo. Romanos capítulo 5, no versículo 1 diz: sendo, pois, justificados pela fé em Cristo, tendes paz com Deus. Então, Jesus, o justo, morreu pelos injustos. Então, ele, através do seu sangue, pode nos purificar. Então, há uma necessidade do homem se voltar para Deus. Se voltar para Deus. Nós acreditamos também na atualidade dos dons espirituais e também do batismo com o Espírito Santo. Nós cremos nisso, na atualidade dos dons espirituais e do batismo com o Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz que o batismo com o Espírito Santo é para a evangelização. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós a virtude do Espírito e ser-me-eis testemunhas. Então, é para pregar o evangelho, o batismo. Nosso credo, o credo pentecostal, acredita na atualidade do batismo, mas também na manifestação dos dons espirituais. Em 1 Coríntios, capítulo de número 12, vamos ler aqui.
1 Coríntios capítulo 12. Vamos ler do versículo 7 até o 11. Paulo ele vai trazer uma lista de dons espirituais e ele vai mostrar como que os dons espirituais se manifestam, qual o propósito dessa manifestação, né? E quem concede esses dons espirituais à igreja. Olha o que Paulo disse, capítulo 12, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então é o Espírito que distribui os dons para um fim proveitoso. Na mesma carta, no capítulo 14, diz que os dons, Deus também manifesta os dons espirituais para a salvação de almas. Então no versículo 7 aqui de 1 Coríntios 12, diz que é para um fim proveitoso. Pode ser para a salvação, pode ser para a edificação da igreja, e pode ser também e deve ser para a glória de Deus. Deve ser para a glória de Deus, e pode ser para a salvação e para a edificação da igreja. Então, meus irmãos, nós cremos nessa atualidade dos dons espirituais. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, em Atos capítulo 2, que Deus batizou com o Espírito os apóstolos. Em Atos capítulo 10, a partir do versículo 44, que Deus batizou muitos gentios na casa de Cornélio. Em Atos capítulo 19, também diz no versículo 1 ao 7 que Deus batizou alguns irmãos em Éfeso. E Pedro, lá no discurso de Atos 2, quando as pessoas estão zombando dos cristãos, dizendo que eles estavam embriagados, ele disse assim, olha, essa promessa diz respeito a nós, aos nossos filhos e a todos quantos o Senhor chamar. Então nós acreditamos, na atualidade dos dons espirituais e do batismo com o Espírito Santo. Eu quero abrir um parênteses aqui. E esse mesmo Espírito que batiza, que reveste o cristão, o mesmo Espírito que usa os cristãos com os dons espirituais, é o Espírito Santo também que te guia em toda a verdade. É o mesmo Espírito que te ajuda a orar. É o mesmo Espírito que te ajuda nos momentos de fraquezas. É o mesmo Espírito que te coloca de pé. É o mesmo Espírito que renova as tuas forças. É o mesmo Espírito que lhe capacita a dizer não ao pecado. Romanos 8,13. E é o mesmo Espírito que te guia como filho de Deus. Romanos 8,14. Então esse Espírito, ele atua, existe um ministério do Espírito Santo na vida do crente e também no meio da igreja, operando todas as coisas segundo a vontade dele. Segundo a vontade dele. Então nós acreditamos. Então não se contente com a vida espiritual fria, uma vida espiritual apática. Não se contente em ser cristão sem ter uma vida de oração, sem ter uma vida de estudo da palavra, sem ter uma vida de devoção fervorosa. Busque a Deus de maneira mais intensa. Recorra a Deus, vai aos pés do Senhor, passe momentos diários na presença de Deus, desfrute desses momentos. Tenha uma vida cristã avivada na presença de Deus. E por último, o sétimo pilar, poderíamos falar de muitos outros, mas vamos ficar aqui no sétimo. Em que nós cremos? Nós acreditamos na segunda vinda de Cristo, em duas fases distintas. A primeira fase, que Jesus Cristo virá de maneira invisível, vai ficar nas nuvens. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13 até o 17, diz que todos aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados. E aqueles que são cristãos e estarão vivos na ocasião do arrebatamento, serão transformados. Então, se nós estivermos vivos, juntamente com os que descansaram no Senhor, nós seremos todos transformados e subiremos a estar com Jesus Cristo nos ares. Né? Vamos se encontrar com eles e vamos para a morada celestial. Né? Vamos estar junto com o Senhor por um período lá e depois vamos descer. É o que o texto sagrado diz já na segunda fase da sua vinda. Primeira fase, a igreja vai ao encontro de Cristo. Ele volta de maneira invisível. A segunda fase, Mateus capítulo 24,
versículos 29 e 30. Mateus 24, versículo 29 e 30. Diz assim a palavra do Senhor. E logo depois da aflição daqueles dias, depois da grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então nós acreditamos na volta de Cristo em duas fases. Primeira, a igreja vai. Na segunda, Jesus Cristo volta com a sua igreja, a igreja gloriosa. Amarra Satanás. Depois de 1000 anos, Satanás é solto e vai se cumprir o que está no Apocalipse capítulo 20. Né? E depois o 21. Depois de toda a batalha final, a igreja estará diante de Deus, servindo a Deus e desfrutando das benesses eternas, junto ali, bem diante do nosso Deus. Nós o veremos como Ele é e seremos semelhantes a Ele. Então nós acreditamos dessa forma. Nós acreditamos na salvação eterna através de Cristo Jesus. Irmãos, se o nosso caráter está sendo moldado, forjado por Cristo, através da palavra, através da ação do Espírito, né? Através da atuação da graça de Cristo em nós, se a nossa fé está firmada nessa doutrina, na palavra de Deus, o nosso credo, nós temos pilares da nossa fé. Se nós estivermos praticando, a nossa consciência será uma consciência cristã. Não estou dizendo que seremos infalíveis, vamos continuar errando, mas o pecado na nossa vida não tem mais domínio. Ele influencia, mas não nos domina. Então a nossa consciência cristã, exercitada na palavra, vamos escolher entre o que é certo e o errado, vamos fazer escolhas. A nossa moral, a nossa questão de caráter vai resplandecer, vai demonstrar para o mundo o comprometimento que nós temos com o nosso Deus, com o nosso Salvador. Então há uma necessidade urgente de nós nos voltarmos para Deus. Há uma necessidade de nós reconhecermos as nossas falhas. Não é da vontade de Deus que continuemos com intrigas, com iras, com maledicências, com malícias, que continuemos na prática de prostituição, de mentiras, de toda sorte de enganos. Não é da vontade de Deus. Isso não é atitudes de um caráter transformado por Deus. E não é da vontade de Deus que a nossa fé esteja firmada em filosofias humanas, que a nossa fé esteja aceitando todo tipo de inovações doutrinárias. Não, nós temos aqui a palavra de Deus, a nossa fé deve estar fundamentada na palavra. Precisamos caráter cristão e uma fé prática, obediente à palavra de Deus. Precisamos de uma consciência cristã. Então vamos orar? Vamos orar para que Deus nos perdoe, para que Deus nos dê graça, para que Deus nos ajude a nós vivermos a sua vontade, vivermos a sua palavra. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez queremos, Senhor, pedir perdão por nossas falhas, pelos nossos erros, pelas nossas transgressões. Ó Deus, temos errado, Pai, temos desobedecido a Tua palavra, temos sido negligentes no que diz respeito ao estudo da Tua palavra, a buscar, meu Deus amado, se aprofundar nos seus ensinamentos. Pai, nós estamos na total dependência do Senhor. Se não for o Teu Espírito, se não for a Tua graça, se não for a ação da Tua palavra, o nosso caráter vai continuar deformado. Meu Deus, forja em nós o caráter do Seu Filho Jesus Cristo. Molda a nossa vida, nos transforma segundo a Sua vontade. Meu Deus, não deixa, Pai, com que o inimigo continue tendo espaço na nossa vida. Queremos abrir mão, nos despir do velho homem. Queremos renunciar tudo aquilo que era uma aliança com as trevas. Ó Deus, nos ajude, Pai, nos transforma, que a cada dia sejamos convencidos dessa necessidade de firmarmos os nossos passos no Senhor, na Sua vontade. Meu Deus, estamos na total dependência do Senhor, dependemos da Tua bondade, da Tua misericórdia. Continue a nos ajudar, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Restaura a nossa vida. Meu Deus, fortalece a cada um dos Teus servos. É o nosso pedido,
e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, até aqui Deus tem nos ajudado. Encerramos aqui a série de estudos sobre consciência cristã. Espero que de alguma forma tenha contribuído para o seu crescimento. Vale a pena acessar o nosso canal e você acompanhar o primeiro vídeo, Consciência Cristã Parte 1, Consciência Cristã Parte 2 e rever o vídeo de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, abençoe a sua família e vamos continuar crescendo e aprendendo mais e mais da palavra de Deus. Fiquem na paz.